Agora no programa A Hora da Libertação, o Conselho Amigo do pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, no quadro Conselho Amigo de hoje, uma irmã mandou um texto dizendo assim: pastor, eu preciso de um conselho e de uma orientação. Meu esposo, ele bebe e diz que pode beber, porque Jesus operou o primeiro milagre dele em Caná da Galileia e transformou água em vinho. Ele disse, se Jesus transformou água em vinho, não era para o povo beber? Só que meu esposo, pastor, ele bebe cerveja, bebe cachaça, bebe outras bebidas, enche a cara e disse para mim, mulher, você não entende de Bíblia não, vai estudar a Bíblia. A bebida é permitida na Bíblia, mulher. Deixa de me encher o saco. Todas as vezes que eu vou dizer a ele, olha, você está gastando dinheiro, você está acabando com sua saúde, você está destruindo a nossa paz, porque não gosto de ver você embriagado, nervoso como você está, ele vem com essa conversa. Eu preciso ouvir a opinião do senhor, pastor. E o que devo fazer? O que eu mais queria é que meu esposo fosse para a igreja comigo, congregasse comigo, como eu vejo as outras irmãs com seus esposos. Fico triste, pastor, com isso. Eu queria que o senhor me explicasse dentro da Bíblia o que significa a pessoa beber, pastor, beber como ele bebe. Minha prezada e querida irmã, o Senhor Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 4, já no Antigo Testamento, o profeta Oséias, em 4:6, escreveu o seguinte, Deus escrevendo através dele, dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Aí alguém pode dizer, mas eu não sou sacerdote. É assim. Quem aceita Jesus Cristo é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado e remido com o sangue do Cordeiro e não com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro, diz a santa palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor nosso Deus. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está vendo aqui? Você está dizendo que seu esposo bebe, você discute, quer dizer, tem contenda. E o conselho do apóstolo Paulo era dizendo, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas alguém pode dizer, mas Paulo disse a Timóteo que tomasse um pouquinho de vinho. A pessoa não pode estar embriagada com vinho, minha querida e amada irmã, e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Claro que não. A pessoa foge do seu controle pessoal, então como ele não pode sentir a presença de Deus, e é muito comum as pessoas se embriagarem e falarem palavrões, dizer coisa com coisa, e aí o Espírito Santo não opera. Beber exageradamente é pecado, sim. Você está violando o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Isso não se discute de jeito nenhum. Mas eu quero dizer que, se quisermos ir mais fundo nessa questão, podemos perguntar o seguinte, será necessário privar-se completamente do vinho para estar cheio do Espírito Santo? Será que beber até mesmo uma quantidade reduzida significa não estar cheio do Espírito? Olha, o apóstolo Paulo diz assim, e ele escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, se você vai fazer algo que escandaliza seu irmão, não faça. Então se você já pensou um crente, vem da igreja com a Bíblia debaixo do braço, senta numa mesa e diz, por favor, me dê uma geladinha, uma cervejinha, por favor, me dê uma dose de pinga. Minha irmã, não casa, não dá certo, não funciona, porque ele não está sendo sal da terra e luz do mundo. Como é que ele vai ser sal da terra para temperar a vida dos outros e luz do mundo para iluminar a vida dos outros? Dessa maneira. Então, claro que não vai dar certo. Por quê? Porque treva e luz não ocupam o mesmo espaço. Paulo, mesmo Paulo que escreveu essas palavras, que o vinho provoca contenda, ele escreveu recomendando a Timóteo que usasse um pouco de vinho. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Se a ingestão de qualquer teor de quantidade alcoólica resultasse na ausência ou diminuição do espírito, Paulo não daria esse conselho para Timóteo, mas só que ele mandou Timóteo tomar um pouquinho de vinho para a sua saúde, porque Timóteo tinha problemas estomacais. Mas ele não disse, toma um porre, Timóteo. Não, ele não disse isso. A verdade
é que o Senhor Jesus Cristo ceou com vinho, mas era em pequena quantidade. Ele próprio recomendou que nós tomássemos o vinho representando o seu sangue. Bebei deste vinho que representa o meu sangue, mas tudo em pequenas quantidades. O erro é o exagero que leva o homem a sair do seu controle emocional, a perder até mesmo a sua identidade espiritual, deixar que o Espírito Santo saia do seu coração, porque ele está embriagado, e a embriaguez traz o que? Diz a palavra, a contenda, atrai os maus espíritos. Você não encontra ninguém na igreja cheio do Espírito Santo embriagado. Não tem, é impossível isso, que o Espírito Santo não ocupa um coração cheio de álcool, claro que não. Então realmente o seu esposo está completamente errado. Errado porque ele diz que porque Jesus fez um milagre em Caná da Galileia, ele deve encher a cara. Não. Ele diz que a irmã tem que estudar a Bíblia. A irmã tem que estudar a Bíblia mesmo. Porque o Senhor disse que meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Mas ele precisa estudar também para ele saber que ele está errado. Você sabe o que é que provoca o excesso de bebida alcoólica? Uma cirrose hepática, a pessoa morre doente do fígado. A desmoralização. O homem tira o dinheiro de manter a família. Às vezes o cara está numa mesa de bar, gasta 100, 200 reais, sei lá quantos, 50, não importa a quantidade. Mas chega em casa, a mulher está andando com a sandalinha velha, que já tem 2 anos, caindo nos pedaços. O filho está precisando de um caderno para ir para a escola, não tem. A mulher está andando mal vestida porque o marido não tem condições de vestir ela, nem os filhos. Quer dizer, o dinheiro que se gasta no bar é o dinheiro que você dá para Satanás. É um dinheiro que você dá nas mãos do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. É por isso que o servo de Deus diz que o pouco com Deus é muito, é porque o pouco do servo de Deus é abençoado. Quando você recebe o seu pagamento no final da semana, no final do mês, corre para a mesa de um bar, você está indo festejar com Satanás por ter recebido o dinheiro. Isso é lógico, minha irmã. Isso é lógico. O que é que acontece em mesa de bar? É um amigo que começa a beber com outro, aí discute, arrasta uma faca, um revólver e um mata o outro. Que divertimento mais sem graça é esse que leva a pessoa a cometer um pecado e um assassinato, a ficar de mal, a falar, a xingar? Quantos adultérios não começam em mesas de bares? Então realmente ele está errado. Agora a irmã não deve também agir de uma maneira a pressioná-lo. Aquele deixa de beber. Não, irmã, vá com calma, use de sabedoria. Use de sabedoria, porque o apóstolo Pedro diz que você tem que honrar e respeitar o seu marido e ser submissa a ele, mesmo ele sendo ímpio, mesmo ele estando fora da igreja. Você deve ganhar ele pelo exemplo. A palavra de Deus não apoia a mulher a largar o marido porque ele está no mundo e ela está na igreja, não. A palavra de Deus apoia a mulher a orar, se santificar para ganhar o marido pelo bom exemplo de uma boa esposa, uma mulher sábia. A palavra de Deus diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Esse é meu conselho. Use de sabedoria, peça sabedoria a Deus, tenha paciência, ore, deixe o seu esposo sentir em você algo diferente. E ele vai perceber que a paz que você tem, ele não tem. Ele vai perceber que livramentos que ocorreram na vida dele foi por causa do amor que Deus tem por você. Tá bom? Fica na paz, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente.